Fala pessoal, nessa aula aqui eu vou ensinar vocês a fazerem uma automação. A automação é simplesmente você dizer ao computador para ele fazer um movimento para você sozinho. Você vai programar um movimento para o computador fazer sozinho. Esse movimento pode ser de qualquer coisa, tá? Mas geralmente uma automação muito comum que se faz é a automação de volume. Eu vou demonstrar aqui primeiro a automação de volume e depois eu vou mostrar uma automação de parâmetro de plugin. Tá? Então, automação de volume seria o quê? Seria eu programar meu computador para aumentar o volume de determinado canal de áudio na hora que eu quiser, tá? Então aqui vocês estão vendo o canal de cima é a voz, aquela música que a gente está usando na aula, o canal de baixo é o violão, e aqui a gente está vendo a linha de automação de volume, tá? Então você percebe que aqui o violão vem no volume normal, parado, aí aqui ele aumenta de volume, aí vem caindo e aqui sobe de volume drasticamente de novo, tá? E eu fiz uma automação dessa também na voz. Então, se eu quiser enxergar a automação da voz, que eu fiz nesse canal rosa aqui, eu venho, clico aqui, ó, aqui está escrito Waveform, eu estou vendo a forma de onda, eu vou clicar aqui e colocar em volume. Aí vocês vão ver a automação que eu fiz de volume, a linha de automação de volume, tá? Eu vou colocar aqui para tocar e vocês vão olhar aqui o fade de volume, vocês vão ver que isso aqui vai estar fazendo esse movimento que está escrito aqui nessa linha de automação, tá? Então, eu vou botar para tocar. Preste atenção aqui nos fades de volume. Vou dar um zoom até. Então, lá vai. Paranoia is, paranoia was, paranoia did what we swore it never does. Say that I've gone crazy, but Lord, I know my. Então, para que a gente faz isso? Quando um cantor canta, ou uma voz, ou um instrumento está tocando, como a gente viu nas outras aulas, existe uma diferença de dinâmica, né? Na música pop, principalmente, quando a gente escuta uma voz de um cantor pop, a gente entende todas as palavras que ele pronuncia. A letra é muito clara na música, mesmo ele estando cantando numa banda com milhões de instrumentos tocando, tá? Aloprei aqui, mas com muitos instrumentos, tá? Muitos sons juntos com o som da voz. Então, a gente viu que o compressor ajuda a tirar essa diferença de dinâmica, né? Só que além do compressor, a gente também usa essa automação, esse recurso de automação de volume, para trazer as partes que ele canta mais baixo, de uma forma que fique mais evidenciada, que você faça uma subida de volume para fazer isso ficar mais evidente. E aquelas palavras que ele falou mais baixinho ficarem na cara, tá? Então, aqui antes de fazer essa automação, eu coloquei um compressor aqui também, como a gente viu na aula. Eu vou colocar aqui os dois compressores. O do lado esquerdo é o da voz, e o do lado direito é o do violão. Vocês vão ver que o do violão ele é mais agressivo, ele tá trabalhando aqui mais o tempo todo, e o da voz ele vai trabalhar em momentos específicos, mais quando o cara canta mais alto, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos compressores. Preste atenção aqui no Noise Reduction para ver quantos dB estão sendo comprimidos, em que momentos. Eu vou tocar de novo. Paranoia is, paranoia was, paranoia did what we swore it never does. Say that I've gone crazy, but Lord, I know my. Então vocês viram que o do violão ele está basicamente comprimindo o tempo todo, né? Eu estou fazendo uma compressão mais agressiva, estou tornando o som do violão mais cheio, mais agressivo, e o da voz está só segurando uns picos quando ele canta mais alto, tá? Então, ó, percebam, por exemplo, que se eu der um bypass no compressor do violão, se eu desligar, vocês vão ver que o som do violão vai ficar um pouco mais magro. Ó, preste atenção no som do violão. Vou ligar. Então, espero que você esteja ouvindo isso aí com fone de ouvido. Você vai perceber que quando eu ligo o compressor, o som fica mais cheio, né? Parece que ele está tocando mais forte. Então eu vou tocar de novo, ligar e desligar. Ligado, vou desligar. Olha como ficou magro. E agora, quando eu ligo o compressor, parece que o músico está tocando com mais instiga, né?
Então é isso que o compressor faz nesse sentido aqui de compressão que eu estou dando. Na voz o compressor está só segurando uns picos para na hora que ele canta mais alto o compressor dá uma seguradinha e não deixar essa diferença de dinâmica tão grande. Mas enfim, coloquei um compressor. Além desse compressor, eu quero ainda fazer uma automação de volume para deixar essa voz muito presente, muito na cara, todas as sílabas bem pronunciadas e o violão fazendo também uma automação dramática aqui de volume. Nessa parte que ele faz isso aqui, ó. Eu quero que nesse crescente tenha essa subida de volume, né? Então vocês estão vendo isso acontecendo aqui, né? Ó. Tá? Então, na parte que ele começou a tocar mais fraquinho, eu subi o volume, fui descendo e depois dei uma subida no final. Então, vamos escutar só o violão aqui de novo. Eu vou tocar o antes, eu vou desligar a automação, né? Vocês vão escutar normal aqui agora, ó, sem automação. E com a automação ligada. Tá? Mas vamos para a voz agora. A voz, vocês estão vendo aqui que eu fiz várias subidas de volume aqui. Então nas partes que ele canta mais fraco, inícios de palavra, finais de palavra, respirações, algumas coisas específicas ou partes que ele canta mais baixo, eu subi de volume. Então isso vai deixar a voz dele toda mais uniforme. No meio da banda, e isso dá um resultado muito, muito, muito bom. A voz fica muito presente, muito na cara. Então isso não só na música, mas em qualquer voz, principalmente a voz, seja audiovisual, voz falada, qualquer coisa, ou instrumento musical também, essa automação de volume é algo que se faz muito, é um dos segredos aí de uma mixagem soando bem, com os instrumentos bem definidos, os sons bem definidos, efeitos sonoros, seja lá o que for. Tá? A automação de volume é extremamente importante. Então, aqui ó, eu vou tocar aqui para vocês verem. Paranoia is, paranoia was, paranoia. Então você vê que nesses finalzinhos de palavra, eu dou uma subidinha de volume, ó, para esse S aqui ficar mais pronunciado. Se eu não fizesse isso aqui, esse S ia ficar meio apagado. Ou então, ó, aqui nessa parte que ele cantou mais fraquinho, eu dei uma subida aqui de volume. Então vocês estão vendo ó, que para eu escrever uma automação dessa aqui, tudo que eu preciso fazer é, eu venho aqui, ó, normalmente vocês vão estar enxergando assim, eu venho aqui, clico e vou para volume, passo a enxergar a linha de automação do volume, e aí eu pego a ferramenta da mão e vou criando pontinhos aqui, ó. Crio ponto, e eu vou criando pontos e vou subindo para cima e para baixo. Simplesmente vou fazendo isso. Tá? Outra forma de fazer isso também, ó, para apagar eu posso selecionar e apagar. Aqui eu não estou apagando o áudio, estou apagando a automação, ó. Certo? Estou apagando a linha de automação. Outra forma de fazer, tem várias formas de fazer, tá? Eu posso pegar esse lápis e posso escrever aqui a automação que eu quiser. Então, se eu escrevi isso aqui, ó, na hora que eu tocar, vocês vão ver a automação acontecendo aqui, no fader de volume. Olha só. Paranoia, oh paranoia. Então, viu a dançazinha aqui do fader? Olha só. Paranoia, oh paranoia. Né? Então, tem várias formas de fazer, né? Outra forma de fazer também a automação é eu posso programar aqui direto no fader, né? Eu posso clicar aqui no mouse e fazer um movimento aqui assim, clicando no mouse, né? Vou fazer aqui para vocês verem. Eu posso vir aqui nos modos de automação, vou escolher esse modo aqui de toque, dou play na música para tocar e clico aqui no fader e faço a automação na hora que eu quiser. Então lá vai. Então eu fiz essa automação completamente maluca aqui, só tipo de teste. Vou colocar aqui no modo de leitura de novo e vou dar um play pra gente escutar. Então, ó, fiz essa automação. Digamos que eu me arrependi de alguma parte, eu posso pegar a mão e posso reescrever do jeito que eu quiser. Tá? A mão não, desculpa, o lápis. Ou então eu posso também pegar a mão ó, e clicar aqui nesses pontinhos e ir mexendo aqui, ó. Colocando aqui do jeito que eu quiser. Ó. Certo? Tudo isso vai acontecer aqui sozinho quando eu tocar. Ó, né?
certo? Então eu vou apagar isso aqui que eu fiz, tá? Então eu vou tocar aqui agora o resultado disso aqui, eu vou desligar os compressores e vou desligar a automação de volume e vocês vão ver o antes e depois, tá? Vou desligar o compressor, vou desativar a automação dos dois canais e agora escuto o antes e depois escuto depois. Paranoia is, paranoia was, paranoia did what we swore it never does. Say that I've gone crazy, but Lord, I know mine. Então é importante você tente focar nos detalhes, né? Ouvir os detalhes, vou ligar a automação, vou ligar a compressão, olha a diferença agora. Paranoia is, paranoia was, paranoia did what we swore it never does. Say that I've gone crazy, but Lord, I know mine. Perceba que com a automação você consegue entender, consegue escutar perfeitamente cada pronúncia dele, tá? Então é um trabalho que dá um resultado muito bom, esse trabalho de automação, tá? Então eu poderia ter escrito isso aqui com a mão assim? Poderia. Poderia ter gravado a automação assim? Na hora que tá tocando? Paranoia is, paranoia was, paranoia. Poderia, são formas diferentes de fazer, tá? Vou desfazer aqui, vou voltar para o modo de leitura, tá? Então eu vou mostrar agora um outro tipo de automação, que é o seguinte, eu vou automatizar, como eu falei, eu posso automatizar qualquer parâmetro do software, qualquer, por exemplo, eu tenho aqui um equalizador. Qualquer botãozinho desse aqui, qualquer parâmetro pode ser automatizado, tá? Um dos parâmetros que eu posso automatizar é o botão de bypass, de liga e desliga. E é isso que eu quero automatizar aqui. Eu quero que nesse início aqui, ele fique com essa vozinha aqui de rádio de pilha, aquele alto-falantezinho pequeno. Então vamos escutar aqui, ó. Eu quero que fique assim. Mas eu quero esse efeito só nessa parte aqui, ó, daqui até aqui. Então como é que eu vou fazer? Eu preciso automatizar esse botão de bypass. Como é que eu faço isso? Em todo plugin no Pro Tools, nessa parte superior, tem esses botões aqui. Todos, certo? Sejam nativos ou de outro fabricante. Então eu venho aqui nessa parte auto de automação, clico aqui e escolho qual parâmetro eu quero automatizar. Eu quero automatizar o bypass, adiciono aqui, dou OK. E agora você vai perceber que aqui, quando eu clicar aqui, ó, tem a linha de volume, tem outros parâmetros que eu posso automatizar, ó, posso fazer automação de mute e de pan, vou mostrar isso também. Apareceu isso aqui, ó, o nome do equalizador e o parâmetro que eu escolhi para automatizar. Então eu clico aqui, eu quero que o efeito esteja desligado, e quando ele chega nessa parte aqui, ó, daqui até aqui, eu quero ligar ele, tá? Então eu vou pegar essa ferramenta aqui de corte e vou puxar isso aqui para baixo. Então essa linha aqui, ó, para cima é ligado e para baixo desligado. Para cima, ligado de novo. No caso, ligado o botão de bypass, certo? Então, ó, quando eu vinha tocando aqui, o plugin está desligado, vocês estão vendo que ele está aqui, ó, em azul, né, azul escuro, indica que ele está em bypass desligado. Quando ele fica cinza é porque ele está ligado, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, que nesse momento da música o efeito vai estar ligado e quando chegar aqui o efeito vai desligar. No caso, o efeito de equalização, né? Vamos tocar aqui para ver. Então lá vai. Paranoia is, paranoia was, paranoia did what we swore it never does. Say that I've gone crazy, but Lord, I know mine. Aí eu posso dizer, ah, eu queria que nesse final também tivesse o efeito, ó. Vou pegar aqui a mão, ó, criar um ponto aqui, criar outro ponto aqui, criar outro e puxar para baixo, tá? Então eu vou fazer nesse final aqui também ligar o efeito, ó. Crazy, but Lord, I know mine. Tá? Então isso é um exemplo de automação. Me arrependi, seleciono e apago a automação que eu estou fazendo aqui, tá? Outro exemplo de automação que eu posso fazer, por exemplo, é de pan, né? Então, por exemplo, eu posso automatizar para esse botão aqui de pan
Seria legal se você estiver ouvindo isso aqui com fone de ouvido, para você perceber bem isso aqui. Eu vou fazer a voz ficar girando de um lado para outro do fone. Então, ó, quero automatizar esse movimento aqui do botão do pan. Então, ó, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, na linha de pan, a automação do pan, e eu posso desenhar uma automação aqui maluca, do jeito que eu quiser. Uma legal que eu vou usar aqui, ó, se eu segurar aqui o mouse no botão do lápis, aparecem algumas formas aqui, ó. Quadrado, triângulo. Então eu vou escolher o triângulo, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Vamos escutar essa doideira. Então preste atenção aqui nesse botãozinho do pan, tá? Então lá vai. Paranoia is, paranoia was, paranoia did what we swore it never does. Say that I've gone crazy, but Lord, I know. Então vocês viram que a voz ficou passando de um lado para o outro, né? Se eu tivesse feito isso aqui com o módulo quadrado aqui, ó, vamos ver como ficaria. Paranoia is, paranoia was, paranoia did what we... Tá? Então, são várias possibilidades, né? Vou fazer aqui com a mão livre no lápis, ó, passando de um lado para o outro. Paranoia is, paranoia was, paranoia did what we swore it never does. Say that I've gone crazy. Tá? Então a automação, eu posso fazer esse parâmetro de automação em qualquer coisa do software, tá? Qualquer coisa mesmo. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um link para um vídeo que eu fiz demonstrando um efeito que eu fiz em uma música, que é uma automação de reverb, de um efeito de reverb, que é bem interessante. Então é legal que você veja esse vídeo também, é um vídeo curtinho de, sei lá, 5 minutos, que eu demonstro num final de frase, antes de um solo, eu fiz um efeito na voz, que eu coloquei um reverbão para fazer um efeito meio que de voz embaixo d'água. Tá? Então o reverb ele é acionado só no momento que o cara fala afundar na música. Tá? Então é um exemplo de automação aí sendo feita também. Tá? Mas aqui eu quis demonstrar principalmente esse efeito de automação de volume. Isso aqui é feito sempre em qualquer voz. Tá? É um trabalho meticuloso, você tem que fazer palavra por palavra, dá trabalho, mas o resultado é muito bom, tá? Então antes e depois de automação, imagine que eu estou mostrando aqui a vocês, isso aqui é uma voz e um violão. Imagine numa música muito mais complexa você fazer isso na maioria dos canais, como é o comum que a gente faz, certo? Então o trabalho de automação é um trabalho bem meticuloso, mas que dá um resultado final muito bom. Ele acrescenta dinâmica e movimento à música ou áudio, efeitos sonoros, diálogos, aquelas partes baixas que o cara falou um pouquinho mais baixo. Nem sempre o compressor vai resolver. O compressor ele vai dar uma amenizada, tá? Principalmente se você usa ele de forma suave, porque o compressor ele altera o timbre do som. Se você começa a exigir demais o compressor, você nota que o som fica esquisito. Tá? Então, nesses casos, você regular o computador, você programar o computador para aumentar e abaixar o volume na hora que você quer é muito mais prático e dá um resultado muito melhor. Certo? Então aqui vocês veem que o resultado final que eu cheguei é um resultado de compressor mais automação, tá? Então os dois estão alterando dinâmica e os dois se somam para dar esse resultado final aí, certo? Treine isso aí, valeu!